Olá pessoal, aqui é o professor Ivan novamente, dando sequência ao nosso estudo de assíntotas, né? Nós vamos partir para as assíntotas horizontais, né? Nós vimos que, de maneira geral, uma assíntota, né, ela é quando o gráfico se aproxima de uma reta, né? Dependendo de uma situação, né, quando x tende a um valor, esse gráfico vai para uma reta, então nós temos uma assíntota. E as assíntotas horizontais são quando, né, essas retas, né, que aparecem nos gráficos, elas são horizontais, né? Vamos pegar aqui do vídeo passado, tem uns gráficos aqui, vou aproveitar o mesmo desenho, né? Eu disse para vocês que a assíntota vertical, né, seria nesse caso aqui, quando a função ela tende a essa reta quando x se aproxima de a, né? Aqui os 4 casos possíveis. Nesse mesmo gráfico, nós podemos ver que quando x vai para mais infinito, o que acontece com essa roxa aqui? Ela está tendendo a y igual a zero, né? Nós temos uma reta aqui na horizontal, né, que é o valor ao qual essa função está tendendo, né? Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma assíntota horizontal. Da mesma forma, quando x vai para menos infinito, esta função vermelhinha aqui, ela faz o quê? Ela tende a zero também, né? Então ela tende a ser uma reta na horizontal. Então aqui nós temos, né, um exemplo de assíntota horizontal. Como que a gente identifica, né, essas assíntotas horizontais, né? Por definição, nós vamos dizer que a reta y igual a b, né, será uma assíntota horizontal da função y igual a f de x, se pelo menos uma das afirmações aqui abaixo for verdadeira, né? Quais são essas afirmações? Primeiro, que o limite para x tendendo a mais infinito da nossa função f de x seja igual a b. Então nós temos o x indo para mais infinito da função, né? O valor da função vai para o valor b. Ou seja, no caso do gráfico que eu mostrei ali atrás, a função ela tendia a zero, né? Então quando o x ia para mais infinito, a função ia para zero. Então y igual a zero era a assíntota daquela função. O segundo caso que pode ocorrer, né, é quando x tende a menos infinito, né? E o limite dessa função aqui, ela tende para a mesma reta y igual a b, tá? Então, quando o x vai para a esquerda, né, a minha função ela desce e fica acompanhando essa reta y igual a b aqui, que no exemplo que eu mostrei ali atrás era y igual a zero, tá certo? Então, basicamente é isso que são as assíntotas horizontais, né? Vamos ver um exemplo, para ficar um pouco mais claro. Então, aqui nós temos o exemplo de uma funçãozinha, né? Vamos pegar a função y igual a x sobre x ao quadrado mais 2. Isso dentro de uma raiz quadrada, né? Tem uma função bem bacana aqui, onde nós temos que calcular o limite dessa função para ver o que acontece. Qual o limite, professor? Eu tenho que achar um valor para x aqui? Não, não precisa. Isso daqui nós vimos lá nas assíntotas verticais, né? Que eu teria basicamente que ver um valor de x para o qual o denominador fosse zero. Nesse valor aqui nós teríamos a função estourando para mais ou menos infinito. O b aqui seria mais ou menos infinito. Nas assíntotas horizontais é um pouco mais simples, é só a gente fazer o limite para x tendendo a mais infinito e menos infinito e ver o que acontece com a minha função aqui, né? Dependendo do resultado nós temos uma assíntota, né, ou não, tá? Vamos dar uma olhada. Então vamos fazer o limite aqui, o primeiro. Limite x tendendo a mais infinito da função x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 2, né? Como que eu faço para fazer esse limite aqui, né? Eu preciso, como eu tenho x tendendo a mais infinito, nós vimos lá em limites no infinito, né, que nós temos que dividir o numerador e o denominador pela maior potência do denominador, para poder fazer esse cálculo, né? Então como que funciona? Aqui nós temos que a maior potência da parte de baixo é o que? É raiz quadrada de x ao quadrado, tá? Isso daqui não é x, pessoal. Isso aqui é módulo de x, tá? Então fica, olha lá, módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, tá certo? Então é isso que nós vamos utilizar para dividir tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, beleza? Vamos lá. Substituindo esse valorzinho, nós temos limite de x tendendo a mais infinito, né? Na parte de cima vai ficar x dividido por módulo de x sobre
raiz quadrada de x ao quadrado mais 2 dividido por x ao quadrado. Ó, tudo isso aqui está dentro da raiz, tá bom? Eu poderia fazer um risco aqui, né, o sinal da divisão e colocar a raiz quadrada de x ao quadrado. Aí eu ia colocar para dentro novamente. Aqui eu vou dividir entre os dois termos para fazer os cancelamentos, né? E todo aquele procedimento que a gente já viu, tá? Só tem uma coisa, né, que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, né? Esse valor de x aqui, esse módulo de x. Nós vamos ter que tirar esse módulo, tá? A gente não pode trabalhar com o módulo ali, né? Como o meu x está tendendo a mais infinito, né, e eu não quero alterar o sinal aqui da minha expressão, né, eu vou substituir o meu módulo de x por x. Né? Como o x vai para mais infinito, isso aqui vai continuar sendo positivo. Né? Se eu colocar o mais infinito aqui dentro, né, ele vai ficar positivo. Então aqui eu tenho que substituir por x apenas para que o mais infinito fique positivo. Parece meio bobo isso, mas nós vamos ver a diferença quando a gente fizer o caso 2 para x tendendo a menos infinito, tá certo? Então aqui nós vamos simplesmente desconsiderar o módulo, né? Colocar o x positivo. Eu já vou aproveitar e vou dividir esse x ao quadrado do denominador em dois termos aqui. Então nós temos lá o limite de x tendendo a mais infinito, né? Na parte de cima eu vou ficar com x sobre x, na parte de baixo, né? Eu vou ficar com raiz quadrada de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado. Deixa eu aumentar aqui a raiz porque ficou pequenininha. Agora vamos aos cancelamentos, né? O x cancela com o x, sobra 1, tá? Pelo amor de Deus, não é 0. Aqui nós temos x ao quadrado, cancela com x ao quadrado, simplificação dá 1. E aqui nós não conseguimos, né, simplificar, tá? Quanto que vai resultar esse nosso limite aqui, né? Nós vamos ter um limite de x tendendo a mais infinito, do que na parte de cima sobrou 1, dividido por, aqui ficou raiz quadrada, de 1 mais 2 sobre x ao quadrado. Agora sim nós fazemos o cálculo do limite, né? Pelas propriedades do limite, aqui é colocar o mais certinho, nós sabemos que o limite da razão é a razão dos limites e todas aquelas outras propriedades aplicadas nós vamos verificar que, basicamente, nós vamos calcular o limite desse termo e o limite desse termo aqui também, tá? O limite de 1 quando x tende a mais infinito é 1, dividido por. O limite de 1 quando x tende a mais infinito é 1 também. Né? E o limite de 2 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, é 0. Então, isso vai ficar a raiz quadrada de 1 mais 0, que é a raiz quadrada de 1, que por sua vez é 1. Né? Então, vou colocar aqui mais 0 dentro da raiz. Beleza? O resultado desse limitezinho aqui é igual a 1, para x tendendo a mais infinito. Vamos ver o que acontece do outro lado. Né? Vamos trocar a caneta aqui, a gente trocou de lado. Limite de x tendendo a menos infinito da nossa funçãozinha bonita lá, ó, x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 2. Né? Ah, professor, se der diferente e não tem assíntota? Não, não é isso, tá? Para x tendendo a mais infinito, nós já temos uma assíntota que é y igual a 1. Tá? Essa já é uma das assíntotas. Agora, para x tendendo a menos infinito, nós vamos ter a mesma assíntota, x igual a 1? Vai dar uma assíntota diferente, sei lá, x igual a menos 1, por exemplo? Ou não vai dar assíntota? Vamos ver o que acontece, né, fazendo o cálculo dessa segunda parte do nosso limite. Tá? Então, novamente, nós vamos fazer a substituição aqui, né, dividir em cima e embaixo por módulo de x. Tá? Por que eu não fiz a substituição direta, pessoal? Esse é o primeiro passo, só que vai dar infinito sobre infinito aqui, vai dar uma determinação. Então, já partir direto para essa substituição aqui, que a gente precisa fazer, tá? Então, nós vamos de novo colocar o módulo de x, que é igual a raiz, né, quadrada de x ao quadrado. Vou colocar isso na parte de cima e na parte de baixo, tá? Aproveitando esse gancho aqui, lembram dessa situação? Módulo de x igual a x porque x tende a mais infinito, tá certo? Nesse caso aqui, eu vou substituir o meu módulo de x por menos x. Por quê? Porque o módulo de x que vai aparecer aqui embaixo vai resultar em um valor positivo, né, para o meu menos infinito. E a única forma disso acontecer é se eu substituir o módulo de x por menos x. Aí eu vou ficar com menos, que é esse menos do x aqui, que multiplica menos infinito. Aí vai dar mais infinito, tá? Então, por esse motivo que eu faço essa substituição aqui. Mas eu vou fazer o passo a passo, colocar o módulo e depois tirar ele, para vocês acompanharem bem certinho. Então, fica o limite de x tendendo a menos infinito. Né? Na parte de cima fica x sobre o módulo de x, dividido por raiz quadrada de
x ao quadrado mais 2 dividido por x ao quadrado. Novamente dentro da raiz, né? Foi o que a gente fez ali. Agora eu vou fazer essa substituição aqui, né, do módulo de x por menos x, e aqui eu vou fazer a divisão, né, deixar um denominador para cada termo para a gente fazer as simplificações, tá certo? Então eu vou ficar lá com o limite de x tendendo a menos infinito, né, na parte de cima vai ficar x sobre menos x dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais 2, cada termo com o seu x ao quadrado aqui, para a gente fazer o cancelamento sem cometer nenhum erro, né, sem fazer confusão. Então aqui na parte de cima, x cancela com o x, tem o sinal de menos embaixo, isso aqui vai ficar menos 1, tá? Ó, trocou o sinal em relação a essa simplificação aqui de baixo, tá bom? Vamos continuar. Aqui é a mesma coisa, né? Ó, ficou mesmo a mesma raiz que está aqui, então a gente já sabe que vai ficar 1 mais 2 sobre raiz de x. Por quê? Cancela aqui, vai dar 1, e aqui não cancela. Reescrevendo, limite de x tendendo a menos infinito, na parte de cima vai dar menos 1, sobre, na parte de baixo, raiz quadrada de 1 mais 2 sobre x ao quadrado. Fazendo o cálculo do limite, quanto que vai resultar? Na parte de cima, limite da constante é a própria constante, menos 1. Na parte de baixo, né, dentro da raiz, o limite da constante é a própria constante. Isso aqui não é menos 1, não, é mais 1, tá? Só pus o sinal ali, eu ia colocar menos, acabei me confundindo. Mais o quê? O limite de 2 sobre x ao quadrado, para x tendendo a menos infinito, isso dá 0. Né? Ou seja, o limite de x tendendo a menos infinito da minha função f de x, né, é igual a menos 1. Tá? Então, olha, pessoal, o que aconteceu? Quando a função o x tende a menos infinito, o valor da função vai para menos 1. Quando o limite é de x tendendo a mais infinito, o valor da função vai para 1 positivo. Tá? Então, o que aconteceu nesse nosso exemplo? Aconteceu que o gráfico tem duas assíntotas horizontais. Né? O gráfico não, desculpa, a função. Né? O gráfico da função vai apresentar duas assíntotas horizontais. Então, se a gente pegar aqui um x e um y, né? Nós vamos ter uma assíntota aqui embaixo. Né? Nesse meu esboço aqui, essa linha tracejada aqui embaixo passa pelo menos 1. E aqui em cima, acho que é mais ou menos aqui. Nós vamos ter uma outra linha tracejada que passa pelo mais 1, ou simplesmente pelo 1 ali no y. Tá? Como que é o gráfico da minha função? O gráfico da minha função, nós sabemos que quando x vai para mais infinito, ela tende a 1. E quando x vai para menos infinito, ela tende a menos 1. Quando x vai para 0, vamos dar uma olhadinha aqui. 0 sobre raiz de 2, que dá 0. Então ela passa pelo 0 aqui. O gráfico dessa função é mais ou menos isso daqui, ó, pessoal. Tá? Onde nós temos as duas assíntotas, né? Uma no y igual a 1 aqui para x tendendo a mais infinito, e a outra no y igual a menos 1, né? Quando x tende a menos infinito. Beleza? Então, esse é o conteúdo de assíntotas horizontais, e aqui nós temos um exemplo onde a gente pode visualizar, né, como que funciona a sua determinação. Muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.